Bem, em resumo, nós estamos com mais de 60 dias desse conflito. O Irã não foi derrotado. A credibilidade dos Estados Unidos junto aos árabes foi prejudicada. A imagem de Israel extremamente prejudicada. E até o momento não se mostrou capaz, nem Israel, nem os Estados Unidos, de vencer a guerra. Vejam só, o Trump vai para a China amanhã. Vai pedir ao Xi Jinping ajuda para reabrir o Estreito de Hormuz. Isso está aí colocado até pelos assessores dele. Como é que a maior potência do mundo não consegue abrir um estreito? A maior marinha do mundo, né? A maior marinha é a chinesa, mas a marinha dos Estados Unidos é muito forte, né? Como é que ela não consegue abrir um estreito? Se o Trump disse que eles tinham acabado com a marinha do Irã. Se a marinha do Irã foi debelada, encerrada, se a capacidade deles de mísseis, como ele também falou, praticamente acabou, ele disse que as forças armadas do Irã estavam acabadas, por que não entra e toma o Estreito de Hormuz militarmente e libera o comércio? Por que quem controla o Estreito de Hormuz é o Irã e dita as regras? A ponto do Trump ter pedido ajuda da Europa para liberar o Estreito de Hormuz, nenhum país europeu quis ir. Pediu apoio da China para liberar o Estreito de Hormuz, ela não se mexeu. E vai pedir amanhã pessoalmente ao Xi Jinping. Ora, se você é a maior potência do mundo, todos te observando e vendo, e você não consegue conquistar um estreito para liberar o comércio mundial, todo o seu poderio começa a entrar em xeque. O porta-aviões Gerald Ford voltou de lá com problemas de incêndio, esgoto. O Gerald Ford é um problema ambulante, eu já mostrei isso no canal várias vezes. O Abraham Lincoln está se mantendo afastado fora do alcance dos mísseis, né? Há uma informação e há cenas na internet de uma avaria que ele sofreu. Tem que saber se isso pode ser confirmado. A Marinha dos Estados Unidos nunca confirma, naturalmente, né? Então, qual é o poder que os Estados Unidos está mostrando ao mundo de ir lá e falar assim: eu derrotei ele, liberei o Estreito de Hormuz e agora, lá no Irã, fazem o que eu mando, conforme foi na Iugoslávia, conforme foi no Iraque. Inclusive, teve um momento, umas semanas recentes, que ele ameaçou ir lá liberar o Estreito de Hormuz. Não Sim, teve isso? Ele sempre faz uma ameaça. O Trump tem uma característica de personalidade, comentamos aqui na última vez juntos, que ele tem o hábito de, primeiro ele ameaça, grita, fala alto. Espera que a pessoa vá ceder. Ameaça com as coisas mais incríveis. Se o cara não cede, ele começa a construir uma narrativa para justificar o recuo, que já ficou, até tem um termo famoso aí já na geopolítica, taco, né? Para quando ele recua. E aí depois ele constrói o recuo dele como se fosse uma vitória. Vamos só passar rapidamente também fatos, ok? Trump colocou no seu primeiro ano tarifa em todo mundo. Perfeito. Depois teve que recuar. Sim. Por exemplo, o Brasil, ele teve que retirar as tarifas. E ele teve problema interno, inclusive, né? Com a Suprema Corte. O STF lá mandou devolver as tarifas. Internamente sustentar a medida dele. Exato, ele não conseguiu tarifar. Hoje ele fez um cessar-fogo comercial com a China, porque ele não tinha condição de substituir a China. Hoje a tarifa média da China efetiva final é entre 13% e 24%. O Brasil ele retirou as tarifas praticamente todas. E de todos os parceiros estratégicos, ele não confrontou. México, Canadá e outros. Então, na questão dos acordos comerciais, praticamente nada andou. Mesmo os que foram assinados não estão implementados adequadamente. Fez muito barulho à época, o mundo todo parou para falar disso, né? E, efetivamente... E mais uma vez ele teve que recuar. E não se fala mais nisso. Sim. Tarifas que ele arrecadou, a Suprema Corte mandou simplesmente devolver as tarifas que tinham sido arrecadadas. Estão tendo que devolver as tarifas. Falou que ia anexar a Groenlândia, criou um problema enorme, ameaçou, e a Groenlândia continua onde está, antes da ameaça. Falou que ia fazer do Canadá o 51º estado dos Estados Unidos. O Canadá continua onde está.
Tá certo? Então, o que acontece? O grande problema é o preço que os Estados Unidos está pagando por essa estratégia de ir e voltar. Falou que a Rússia ia sofrer consequências devastadoras, que a Rússia ia acabar. A Rússia continua aí, do mesmo jeitinho, né? Consolidando suas conquistas na Ucrânia, sua economia avançando, e o Putin lá. Então, por várias vezes, professor, desculpa te cortar, por várias vezes ele deu dias pro Trump, né? Deu 24 horas, depois deu 100 dias, depois foi dando, e ele vai fazendo essas ameaças, né? Complementando tudo que o senhor falou, teve o Panamá também. Também teve o Panamá. Ele disse que mudaria o nome do Golfo do México, né? Não seria mais Golfo do México. Por favor, continue. É verdade. E como você falou, além de ameaçar, ele dá prazos. Isso. Prazos que, se vocês fizerem uma pesquisa, os prazos nunca se cumprem porque a pessoa não cede. Aí ele inventa um jeito de recuar meritoriamente, com uma narrativa de vitória, de que aquilo é uma grande estratégia, tá certo? E desvia o foco da atenção para uma outra coisa. Cria uma cortina de fumaça. Bom, então se você olha o que aconteceu no ano passado, o problema todo é que com essa estratégia, ele criou diversos atritos e perdeu muito apoio. Okay? A questão da Groenlândia, a questão do Canadá, a questão das tarifas, a questão dos acordos comerciais. Esse modo operandi, esse jeito de fazer gestão, cria muito antagonismo. Infelizmente, essa situação, eu digo no Checkmate Global, já falei mais de uma vez, que o Trump não veio para construir, ele veio para destruir. Por uma lógica simples. Se vocês observarem todo o trabalho dele, é de desconstrução da OMS, da ONU, etc., das alianças atlânticas com a Europa. Não estou dizendo que isso é bom nem ruim, mas é uma desconstrução, é uma destruição. Você só consegue uma nova ordem se a ordem anterior for obliterada, vou usar um termo dele. Para você justificar uma nova ordem, precisa haver caos. Sem caos, não há motivo para uma nova ordem. Então o papel dele é desconstruir a Aliança Atlântica, alianças econômicas e tudo isso que foi acontecendo. Hoje há uma dificuldade grande dele, inclusive interna em relação ao movimento MAGA, que perdeu vários adeptos, né, de peso, né, como o Tucker Carlson e vários outros. Por quê? Porque também as questões internas que ele disse que não faria durante a campanha, acabou fazendo, por exemplo, como guerra. Tá certo? Mas no aspecto interno ele até está melhor do que no externo, viu? Do ponto de vista interno, ele está combatendo a questão dos imigrantes, está combatendo a questão das fronteiras, ele está, digamos assim, reorganizando a sociedade dentro de valores que ele considera adequados. Do ponto de vista interno, ele fez mais avanços do que o externo. E ele tem mais um problema. Vocês podem observar que desde o primeiro dia dele o negócio é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Tarifa, acordo comercial, controlar fluxos de petróleo, controlar jazidas de terras raras. Por quê? Porque os Estados Unidos está numa situação econômica insustentável. Você não consegue chegar a 40 trilhões de dólares, tendo o custo que você paga de juros da sua dívida maior do que o orçamento de defesa do ano passado, gerando déficit interno e externo todo o tempo, não tendo indústria, porque a indústria manufatureira está na China, né? Basicamente o PIB dos Estados Unidos é calculado com base em consumo, né? Software, coisas intangíveis, né? E consumo não poderia ser visto como parte de um PIB, porque PIB é produto. Então, quando alguém nos Estados Unidos consome um produto chinês, isso é computado como PIB. Só que aquele produto não foi fabricado nos Estados Unidos e ainda gerou uma dívida com a China para pagar. Então, o que está acontecendo? Nós estamos vivendo narrativas. E não estou dizendo que a narrativa chinesa, russa ou iraniana ou de quem quer que seja é boa, não. Também é errada. Porque a primeira vítima de uma guerra, isso já foi dito, é a verdade.
Iranianos mentem, russos mentem, chineses mentem, japoneses mentem, estadunidenses mentem, ingleses mentem, franceses, todos mentem. Porque guerra é isso, é construção de narrativa, é uma guerra psicológica. Então, para concluir a questão do Irã, o que nós estamos vendo? Não foi derrotado, o regime não caiu, não houve uma vitória militar, o Estreito de Hormuz é prova disso, de que quem está dando as regras ainda no Estreito são eles. Ah, mas tem o bloqueio naval, né, do lado de fora. Por que não entra no Estreito de Hormuz e resolve o problema? Fica lá fora bloqueando navios. Isso não é um fato de alguém que tem o poderio na mão e faz o que quer, como ele passa a percepção de ser. E outra coisa, o Irã e a Rússia construíram uma nova rota de mercadorias através do Mar Cáspio. Tá certo? O Irã tem um litoral grande e 2 ou 3 portos no Mar Cáspio, a Rússia também, e todas as mercadorias russas, seja trigo, seja armas, o que for, está descendo da Rússia para o Irã através do Mar Cáspio. Não está sendo bloqueado pela Marinha dos Estados Unidos porque eles não transitam por ali. E a Rússia está enviando para eles tudo o que eles precisam, ok? E a China também dando apoio dos seus satélites. Quem for lá ver o último vídeo do meu canal, 158, eu coloco isso em detalhes, dou o nome das constelações de satélites. Os satélites chineses estão acompanhando toda a guerra em paridade de qualidade com os satélites dos Estados Unidos, dito por especialistas dos Estados Unidos. É só ir lá no 58 e ver. Então o que acontece? O tempo não é a favor, Glauber. Quanto mais esse conflito se prolonga, para os analistas, para as pessoas esclarecidas, fica claro a fragilidade que continua ocorrendo. Porque quando você está numa posição de força, você não quer cessar fogo. Você vai lá, esmaga e acabou. Você aproveita a oportunidade para concluir, né, o seu objetivo. Agora, professor, por que ele não consegue, militarmente falando, né? Ou melhor, é só militarmente falando, ou ele não consegue porque é um cálculo econômico muito grande? O que impede de dominar o Estreito de Hormuz, né? Olha, primeiro, Glauber, o Trump, ele foi financiado em grande parte por pessoas ligadas a Israel. E o senhor falou no início do nosso papo hoje que basta ver quem financiou e você entenderá, né? Como a pessoa age. É isso. E já falei aqui que ele obedece a esses ditames, porque como eu falei, quem paga a conta escolhe o cardápio, tá certo? Bom, Israel não tinha condições militares de combater o Irã. Atraiu os Estados Unidos para esse processo, atraiu Trump. Né? O Jared Kushner, que é o genro dele, é ligado ao Shabbat Lubavitch, que foram grandes financiadores do Trump. Muito bem. O que acontece ali? Naquela guerra dos 12 dias, ficou claro que o Irã não era tão fraco como se supunha. Vários militares, a inteligência dos Estados Unidos passou relatórios dizendo, olha, vamos devagar, a coisa não é assim. Todavia, através da influência de Netanyahu e alguns relatórios de Israel, disseram para ele assim, não, isso aí dá para vencer rápido, desde que seja um ataque maciço. Nós já temos pessoas lá dentro para criar uma revolução colorida, nós sabemos onde os líderes estão, vamos fazer um ataque de decapitação, o país fica sem líder e o pessoal nosso que está lá dentro, financiado por nós, faz uma revolução e toma o poder. E construíram cenários, né, passaram informações, o Mossad e tal, de que isso era factível. Trump comprou a ideia. Então vamos fazer um ataque maciço, de decapitação principalmente. Em 3, 4 dias não tem líder. Eles estão, a maior parte da capacidade deles de reação vai estar dominada e os nossos infiltrados lá tomam o poder, insuflando a população pela questão econômica, falta de comida, etc. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que, assim que começou uma rebelião interna, houve uma repressão brutal, porque a Guarda Revolucionária Islâmica tem milhares de soldados. Aliás, a estrutura das Forças Armadas e da Guarda Revolucionária do Irã são milhares, são muitas pessoas, e com um detalhe que é importante, Glauber.
As pessoas não estão lá motivadas por patriotismo, nem pelo soldo que ganham no final do mês. Eles estão motivados por uma convicção religiosa. Isso é muito mais forte do que só patriotismo ou soldo no final do mês. Porque você está motivado por uma questão de crença, de fé. É isso que motiva-os. É muito difícil. Por que você encontrou, ao longo do tempo, Glauber, e aqueles que nos ouvem e veem, tantos islâmicos suicida, o cara que se explode? Se vocês lembrarem, lá no Líbano, né, eles entraram, se explodiram lá e os Estados Unidos acabou saindo do Líbano. Um cara, para se explodir, a convicção dele é muito forte. Eu não estou discutindo se é bom ou mal, certo ou errado. Eu estou dando fatos. Aliás, no Checkmate Global, eu não entro nesses méritos de certo, errado, bem ou mal. Porque isso são coisas muito particulares de cada um. Eu dou fatos e consequências dos fatos. Ok? Ora, se os soldados do Irã lutam motivados por uma fé que os leva até, se necessário, a sacrificar a própria vida, não é alguém que vai ceder do dia para a noite. É totalmente diferente, por exemplo, da tripulação do Gerald Ford, que nós sabemos que é essa geração mais nova. É só ir lá pesquisar o que aconteceu no porta-aviões Gerald Ford. Tá certo? Então, é uma situação extremamente complexa, extremamente difícil, porque eles são extremamente motivados. E outra coisa, existiam as cidades subterrâneas de mísseis. Os mísseis não estão parados no subterrâneo. Eles movem os mísseis no subterrâneo de um lugar para o outro. Tem fotos na internet dos mísseis em grandes avenidas subterrâneas. Então não é tão fácil você localizar os mísseis no subterrâneo. E quando então Trump foi convencido de que um ataque maciço, um ataque de decapitação, apoiando uma revolta interna, resolveria o problema em uma semana, no máximo 10 dias, ele topou, mesmo sabendo o desgaste que teria internamente, porque ele prometeu não fazer guerras, mesmo sabendo o preço econômico de um bloqueio do Estreito de Hormuz. Porque foi dito a ele assim, depois de 10 dias não tem mais Irã, não tem mais regime. Quem vai controlar o Estreito de Hormuz somos nós. E não foi o que aconteceu, como nós bem sabemos. E já se passam aí 70 dias indo para frente. Quem controla o Estreito de Hormuz é o Irã. O preço é altíssimo, eu mostro no Checkmate Global 158, que o JP Morgan fez uma projeção que a partir de junho os estoques de petróleo mundiais despencam. Por quê? Porque durante um tempo, Glauber, houve uma tolerância a essa crise anunciada, porque os navios petroleiros que já tinham zarpado antes de 28 de fevereiro ainda estavam navegando. Só que agora esses navios petroleiros já chegaram ao seu destino e já foram esvaziados do petróleo que carregavam. E sabe-se que não virão novos navios do Estreito de Hormuz, daquela região. Sim. Então o JP Morgan estima uma queda brutal. Vão lá no vídeo 158, se você me permite falar do vídeo. Por favor. Lá eu mostro um gráfico deles que junho a setembro os estoques de petróleo despencam. E mais um detalhe, mesmo que ocorresse, não vai acontecer assim, mas se ocorresse agora um desbloqueio do Estreito de Hormuz, mesmo assim, você não conseguiria repor esses estoques. Por quê? Porque a capacidade de produção de vários países do Golfo foi afetada pelos bombardeios. Você teria que ainda refazer essa capacidade de processamento, consertar os portos nas áreas que foram afetadas, carregar novos petroleiros e esperar esses petroleiros atravessar o oceano e chegar no seu destino. Então, praticamente, essa situação que lá foi colocada, inclusive pelo CEO da Chevron, uma grande petroleira, de um estoque crítico iminente, ela não pode mais ser revertida. Então nós vamos para um problema, junho, julho, agosto, setembro, nesse prazo que eles colocaram, de estoques muito baixos, sem nenhuma perspectiva de serem repostos no curto prazo, pelos motivos que eu expus. Então, na verdade, o Trump, de certa forma, comprou uma projeção equivocada,
não confiou nas projeções da inteligência dos Estados Unidos que apontavam no sentido contrário. Há vários relatórios da comunidade de inteligência dos Estados Unidos que diziam que o cenário não seria assim, mas ele comprou a ideia do pessoal de Israel, viu a situação piorar. O Pete Hegseth, que é o secretário de guerra ou de defesa, é um leigo no assunto, não entende nada do tema. O Marco Rubio também não é uma pessoa com experiência para opinar nesse tipo de situação crítica, e ele confiou. E agora ele não consegue achar um meio de sair, porque ele precisa sair. Ele sabe que não vence a guerra com o Irã, exceto se usasse armas nucleares, o que não é uma boa opção. Porque isso pegaria também vários países ali, Arábia Saudita, etc. Muito bem. Ele não consegue vencer, não consegue liberar o Estreito de Hormuz. A cada dia tem menos estoque de munição, que já estão no estado crítico desde 2023, como eu mostrei lá no meu canal. E ele não consegue simplesmente sair dessa situação em que ele se meteu. E vai ter problema com energia, com petróleo. Exato. A Europa já está... O preço da energia na Europa disparou e o preço do galão de gasolina nos Estados Unidos disparou, impactando a inflação. E agora como é que você sai disso? Eu falo lá, ele não pode recuar porque vai mostrar fraqueza, ele não pode atacar porque a resposta do Irã, que ainda está agora mais forte do que estava antes, porque a Rússia e a China estão entregando armas a eles, estão guiando seus mísseis por satélite. Ele não pode atacar, que pode ficar pior, e ele não pode prolongar a crise porque o estrangulamento do petróleo só aumenta. Olha a situação. Observem o grau de precisão dos mísseis iranianos naquela guerra dos 12 dias e observem agora. Peguem essa reportagem da CNN que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Onde ela mostra fotos de todas as instalações dos Estados Unidos destruídas nos países do Golfo. E por que eles conseguiram essa precisão nos seus mísseis? Porque Rússia e China estão dando rastreamento dos alvos. Sim. E isso não vai mudar, porque o raciocínio da Rússia é o seguinte: quando eu briguei com a Ucrânia, vocês apoiaram a Ucrânia contra mim. Agora que vocês brigaram com o Irã, eu apoio o Irã contra vocês. Estou devolvendo na mesma moeda. E o Irã já é um parceiro estratégico para a Rússia. Exatamente. Né? E o que a Ucrânia nem era para o Ocidente um parceiro estratégico. Sim. Então agora o chanceler alemão chegou a falar isso, gerou uma reação do Trump. Ele disse o seguinte: o Trump não tem uma estratégia para sair, né? E a situação está ficando humilhante. Não importa o que cada um creia de narrativa, isso são fatos. China, Rússia, Europa, Paquistão, todos os países observam isso e dizem assim: a maior potência do mundo não consegue dobrar o Irã. E já se passaram 70, 80 dias. Da mesma maneira que, olhando pelo outro lado da moeda, também se olha para a Rússia e fala assim: passados 4 anos, a Rússia não conseguiu dobrar a Ucrânia. Também é terrível, é humilhante para a Rússia. 4 anos depois, a Rússia não dobrou a Ucrânia. E 70 dias depois, os Estados Unidos não conseguem dobrar o Irã. Mostrando que hoje as guerras são diferentes. Não é mais como foi uma guerra assimétrica, uma guerra de atrito, não pode ser conduzida dentro de estratégias antigas. Nós vimos isso, um exemplo mais antigo no Vietnã, que os Estados Unidos teve que sair, e no Afeganistão. Sim. Foram quase 20 anos no Afeganistão e teve que sair correndo, deixando o material militar para trás. Muito material militar para trás. Inclusive munições, que hoje estão fazendo falta. E não acabou com o terror, não acabou com os grupos terroristas, né? Pelo contrário. Enfraqueceu um, fortalecendo o outro, né? Pelo contrário. Hoje o líder da Síria era um cara da Al-Qaeda. E hoje é o líder da Síria. Apoiado, inclusive, pelo Trump. Apoiado pelos Estados Unidos. E era um cara que tem vídeo dele matando soldados dos Estados Unidos. Sim. Então, geopolítica, eu já falei, você sabe, países não têm amigos, têm interesses. E quando você quer entender um político, não veja, vou repetir, não fique lendo o seu discurso, veja o que ele está fazendo de fato.
procure quem o financiou para entender para onde ele vai. Então nós estamos agora num limbo, certo? Os Estados Unidos não vence, a economia está sendo estrangulada e algo vai ter que ser feito, não é? A situação é muito difícil para o Ocidente. Por quê? Porque ele não cuidou de se preparar para um conflito que todos sabíamos que ia acontecer. Eu tenho artigos de 2013 e 2014 que eu publiquei dizendo que o Ocidente não estava se preparando para esse conflito. Depois, quando eu abri o canal em maio de 2020, seguindo o pensamento de quem avisa amigo eu fui avisando e mostrando fatos. E nós chegamos agora a esse momento, tendo como antagonistas uma China poderosa do ponto de vista econômico e militar, uma Rússia poderosa do ponto de vista militar e também econômico. Eu divulguei lá o novo ranking do FMI de maiores economias do mundo pelo valor de compra, e a Rússia já está entre os 10. E nós demoramos a reagir. Nós demoramos a fazer o dever de casa, a fazer o meia-culpa. Por quê? Pelo apego às narrativas, por essa questão de torcer. Olha, temos que torcer, claro, mas isso não pode obliterar a visão crítica, porque senão chegamos ao ponto que chegamos. Professor, mas indo por essa análise, né, de olha quem financia, que você vai ver a real intenção. O Trump financiado pela indústria do petróleo e da tecnologia, certo? Ele tem esses grandes financiadores, né? E Israel, que não são necessariamente ligados a esses dois. E Israel. Aí, ele entra num conflito com o Irã, buscando atender o interesse desses que financiaram e de Israel. Uhum. A mensagem para o mundo é que a maior força, a maior potência do mundo, junto com Israel, né, que tem todo o título, né, de ser forte, de ter uma inteligência forte, de ter todo esse poder, né, de fato, tecnologia, inteligência, e não consegue neutralizar o Irã rápido, né? Minha pergunta, ele não tem capacidade militar para tomar o estreito, porque é um outro tipo de conflito, é um outro tipo de contato, ou não pode porque vai disparar mais ainda a crise do petróleo, da energia, e isso vai trazer prejuízos para aquele que financiou. A crise já está consolidada. A melhor coisa que ele faria, se ele tivesse capacidade que não tem, capacidade militar, era tomar o estreito e pronto. Porque aí começa a reconstrução daquilo que está ali de estruturas de portos e ganha dinheiro. E ele ainda ganha dinheiro na reconstrução. As grandes empresas dos Estados Unidos estariam envolvidas na reconstrução da infraestrutura petrolífera do Golfo. Ele não toma porque não tem capacidade militar para fazer do ponto de vista convencional. Não tem munição e não tem efetivo logístico. Veja, você não pode pegar toda a marinha dos Estados Unidos e botar ali. Você não pode tirar a prontidão dela no Pacífico, no Mar da China, no Mediterrâneo. Eles não têm. E outra coisa, você exporia a marinha dos Estados Unidos a um local estreito, por isso é Estreito de Hormuz, né? Difícil de você sair rapidamente, e você exporia toda a marinha dos Estados Unidos a um bombardeio de mísseis, inclusive alguns hipersônicos, que não tem defesa. Inclusive, nós chegamos ao ponto tão absurdo de, além de eu mostrar lá no 58, todos os relatórios que desde 23 o estoque nosso já é crítico, o estoque do Ocidente, de uma pessoa depor no Senado dos Estados Unidos, eu dou lá o nome dele, mostro o depoimento, dizer claramente, com clareza solar cristalina, que os Estados Unidos não tem defesa para mísseis hipersônicos. Ora, a coisa que a Rússia mais tem são mísseis hipersônicos. A maior tecnologia do mundo em mísseis hipersônicos é russa, né? É o Sarmat, é o